Conversas. A dona Cris. Boa tarde. Eu estou emocionada mesmo, feliz por estar aqui entre mulheres patrulhenses, entre autoridades e entre essas duas parceiras aqui que me fizeram este chamamento para comparecer, mesmo que as demais primeiras damas estivessem impossibilitadas. Me disse a Aglaé que eu seria perguntada por alguma coisa, ou teria oportunidade de dizer alguma coisa. Vou tentar dizer. O que a Aglaé se referiu há pouco é o seguinte: em 1942, quando o Brasil entrou na guerra, na Segunda Grande Guerra, agosto de 42, 28 de agosto, entrou na guerra, assim declarou guerra ao eixo, e começaram a organizar as tropas de expedicionários para irem para a Europa, a FEB. Então foram convocados os moços, eu diria os meninos, porque eram homens de 18 anos, 18, 19 anos. Com 18, 19 anos, todo mundo é criança. Quando a gente tem essa idade, pensa que a gente é grande. Quando a gente alcança o outro extremo da vida, a gente vê que eles não começaram a viver ainda. E esta meninada toda foi treinada para lutar na Europa. E eles conseguiram embarcar em 1944, primeiro semestre de 44, abril ou maio, não lembro bem. Mas nesse período de 42 a 44, eles deixaram suas casas e foram para os quartéis. E a maioria deles era arrimo de família, porque eles pertenciam às famílias mais pobres da sociedade. Diziam na época que tinham sido convocados os pretos, os pardos e os pobres. Não sei se isso era conversa, não sei se era verdade, mas o que surgiu em seguida e nessa época foi que a esposa do Getúlio, então presidente, criou um movimento de assistência social, de assistência, de amparo às famílias desses expedicionários. Foi quando foi criada a Legião Brasileira de Assistência, com esta finalidade. E em seguida, o Getúlio ordenou que todos os municípios do Brasil tivessem uma representação e que essa entidade fosse dirigida pela esposa do governante. Era uma função gratuita, ninguém ganhava nada. E aqui em Santo Antônio, a Legião Brasileira de Assistência surgiu no período do Dr. Teodorico Machado da Silva, prefeito na época, e a esposa, Dona Ancila, foi a primeira presidente da época em Santo Antônio. Minha mãe foi secretária. E a Eunice Olmer era funcionária da LBA. Eles recolhiam roupas, eles recolhiam dinheiro e compravam o que era necessário às famílias pobres. É lógico que não tinha expedicionário em todos os cantos do Brasil.
Então isso começou a se estender às outras famílias. E a LBA se caracterizou por uma instituição assistencial em todo o país, em todos os cantos e em todas as áreas. Era comida, era roupa, era remédio, era formação profissional, era tudo que fosse preciso para que as famílias se desenvolvessem. Aqui em Santo Antônio, a LBA funcionou não muito tempo, porque existia o órgão, mas não tinha vida ativa. Depois do Teodorico, veio o tio Moraes, depois do tio Moraes veio o seu Tazo, e assim foi indo. Teve várias primeiras damas, todas elas preocupadas e dedicadas aos pobres, mas como uma função já do município. Não era mais aquela vinculação oficial da LBA nacional. Mais tarde, bem mais tarde, já na década de 50 ou 60, a Regina Barcelos foi presidente da LBA por pouco tempo. Depois da Regina Barcelos, acho que fui eu. Em 72, eu assumi a presidência da LBA aqui. E nessa época, a LBA estava muito rica. Então eu recebia muitos recursos. Recebi, inclusive, a verba suficiente para construir uma creche. Bastava pedir que vinha. Eles mandavam tudo que se pedia. Era ambulância, era carro, era remédio, era cobertor, era roupa, era máquinas, tudo que se pedia. E sempre foi assim. E continuou sendo. Até que foi extinta há bem pouco tempo. Depois de mim sucedeu a Maria, do Dr. Ferúlio, que continuou o mesmo trabalho, a mesma coisa, mas todas as primeiras damas, em todas essas épocas, fizeram a mesma coisa, com a intensidade que era possível, com os recursos que possuíam e com as urgências que se apresentavam. Nem sempre distribuir comida era o mais importante. Nem sempre dar roupa, fazer campanha do agasalho era mais importante. Às vezes, e a maioria das vezes, era mais importante ouvir o povo. Ter paciência para ouvir. E a gente escutava muito. Eram as queixas das faltas, das necessidades, e não só necessidades pessoais ou familiares, mas necessidades do lugar. Aqui falta uma estrada, ali falta uma escola melhor, ali falta professores. Estas queixas que o povo sentia e nem sempre conseguia expressar ao prefeito, vinham através das conversas que tinham com a primeira-dama. Por quê? Porque era de mulher para mulher. Porque era uma dor, porque era uma sensação facilmente comunicável de parceiras, de pessoas que se entendiam. Porque os homens, que me desculpem, mas eles têm sempre muita pressa para ouvir. Eles têm sempre muita pressa para resolver. E as coisas feitas dessa forma nem sempre seguem os melhores caminhos. Se ouvissem mais as mulheres, eu garanto que acertariam mais. É isso, então, que eu tenho a lhes dizer sobre a
origem da LBA, e a origem da assistência social e por que as primeiras damas agem como agem e fazem como fazem. Eu sempre agradeci ao povo de Santo Antônio toda a receptividade que eu tive, todo o carinho que eu sempre recebi e continuo recebendo. Este momento é uma prova de carinho. A todos vocês, muito obrigada.